Evangelho, segundo dia na oitava do Natal do Senhor, sábado, memória de São João Evangelista. Apóstolo, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro. E chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado, segundo dia da oitava do Natal do Senhor, festa do apóstolo São João Evangelista. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos leva ao anúncio da ressurreição presente no Evangelho de São João, no dia em que celebramos a memória de São João Evangelista. São João, filho de Zebedeu, e como nos fala a tradição, de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago Maior, por profissão eram pescadores e originários da região de Betsaida, como Pedro e André. Ele ocupa um lugar de primeiro plano no elenco dos apóstolos. Ele é o autor do quarto evangelho, do livro do Apocalipse, e será conhecido pelo Sinédrio, será classificado pelo Sinédrio, por exemplo, como um homem de pouca cultura e sem formação. Entretanto, o que compreendemos na tradição cristã é que suas palavras trazem para perto de nós as belezas do céu. João estava entre os discípulos mais próximos do Senhor nas horas mais solenes de sua vida. Está ao seu lado na hora da ceia, durante o processo de condenação. É o único entre os apóstolos que assiste à morte de Nosso Senhor, junto com Maria Santíssima. Mas, contrariamente a tudo que possamos fazer pensar, que possa nos fazer pensar as representações artísticas de um homem jovem e delicado de trato, bastaria ouvirmos a palavra do Senhor, que um dia chamou a João e a seu irmão Tiago de filhos do trovão, para nos indicar o quanto seu temperamento era vivaz, forte, intenso, o quanto o compromisso do seu coração era claro e possuía pouca hesitação. É aquele que acompanha Jesus nos momentos de maior sofrimento. No seu Evangelho, ele designa a si mesmo simplesmente como discípulo a quem Jesus amava. Também, se não nos é dado indagar sobre o segredo desta inefável amizade, podemos adivinhar uma certa analogia entre a alma do Filho do Homem e a alma do Filho do Trovão, pois Jesus veio à Terra não só trazer a paz, mas também o fogo. Conforme a tradição, João viveu em Éfeso, em companhia de Maria Santíssima, desde quando o Senhor lhe entregou a Santa Mãe de Deus, não mais se separaram.
sob o governo, durante o período do governador Domiciano, foi colocado dentro de uma caldeira de óleo fervente para ser morto, saindo ileso e, todavia, com a glória de ter dado o testemunho de Cristo. Entrega-se ao martírio, mas foi preservado pelo Senhor da morte. Depois do exílio na ilha de Patmos, voltou definitivamente para Éfeso, onde exortava continuamente os fiéis ao amor fraterno em 3 cartas, acolhidas entre os 3 textos sagrados, né? Então, Evangelho, livro do Apocalipse e as 3 cartas de João. Morreu carregado de anos, ou seja, já bem velhinho, na cidade de Éfeso, durante o império do imperador, durante o período do imperador Trajano. Paulo, na sua epístola aos Gálatas, ele vai falar sobre Pedro, sobre Tiago e João, como as colunas da igreja. No próprio livro do Apocalipse, João escreve a página da sua perseguição e o período em que foi degradado para a ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E dessa forma nós temos muito sobre a vida do apóstolo evangelista São João. Ainda Orígenes escreve para nós sobre São João palavras muito significativas que vão enfatizar para nós a beleza do seu evangelho e a particularidade presente dele. Escreve assim o teólogo Orígenes: considero os 4 evangelhos os elementos essenciais da fé da Igreja e penso que as suas premissas estão no Evangelho de João, a qual, para falar daquele de quem outros fizeram a genealogia, João se inicia precisamente por aquele que não a tem. Com efeito, escrevendo para os judeus que esperavam o descendente de Abraão e de Davi, São Mateus diz genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E Marcos, sabendo muito bem o que escreve, traz princípio do Evangelho. Já em João, por sua vez, encontramos o fim do Evangelho. E o Verbo era, no princípio, a palavra de Deus. Também Lucas reservou ao discípulo que repousou sobre o peito de Jesus os maiores e mais perfeitos discursos sobre ele. E nenhum mostrou a sua divindade de modo tão absoluto como João, que o faz dizer: eu sou a luz do mundo, e ainda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em outro momento, eu sou a ressurreição, eu sou a porta, eu sou o bom pastor. E no livro do Apocalipse, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Olha que lindo, né? E dessa forma, João mostra de maneira absoluta a divindade de Jesus com todas essas afirmações solenes. Por isso, me atrevo, caros irmãos, a dizer que os evangelhos são as primícias de toda a Escritura e que dos evangelhos as primícias são de João, cujo sentido completo ninguém seria capaz de abarcar se não tivesse descansado sobre o peito de Jesus e recebido dele Maria por mãe. Quando Jesus diz à sua mãe: eis o teu filho, e não eis o homem que também é teu filho, é como se lhe dissesse: eis o teu filho gerado por ti, mulher. Portanto, quem chega a viver em perfeição, não é ele quem vive, mas como Paulo escreve aos Gálatas, é Cristo que vive nele. Será preciso ainda dizer de que inteligência temos necessidade para podermos interpretar dignamente a palavra depositada como um tesouro
nos vasos de barro, do uso comum da linguagem, numa caligrafia que todos podem ler, a palavra que todos podem ouvir, se alguém lhe der voz e compreender, se prestarem atenção. Assim, para interpretarmos devidamente o Evangelho de João, em boa verdade, basta-nos ser capazes de dizer: nós temos o pensamento de Cristo para conhecermos os dons da graça de Deus, e o Senhor, por meio de suas palavras, nos concede ainda o Espírito para que possamos compreendê-las, sem que o nosso coração deixe de estar em sua presença. Com essas palavras de Orígenes, teólogo do primeiro século do cristianismo, nós podemos ver a grande beleza e a grande contribuição do evangelista São João. Peçamos a Deus a força do Espírito Santo para que tenhamos um coração pronto e o discernimento no Espírito a compreender as palavras do Senhor, a guardá-las vivamente no nosso coração e a colocá-las em prática, vivendo como o Senhor nos ensinou. Bendito seja o nome do Senhor, que por meio de João nos entregou a verdade do Evangelho e nos deu a conhecer a beleza da vida que está disposta pela nossa salvação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santa Mãe de Deus e de São João Evangelista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.